Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O barulho começou do nada e tomou conta das redes em minutos. Um áudio atribuído a Luiz Henrique, ex-Botafogo, circulou com a força de um trovão nos grupos de torcedores, embalado por uma frase que acendeu o debate e incendiou a rivalidade. Se Corinthians, vou para o Verdão. A contundência do suposto desabafo, em tom de decisão tomada, caiu como bomba no mercado já febril, onde cada gesto vira manchete e cada sussurro vira grito. A notícia, ainda envolta em versões e bastidores, encontrou terreno fértil no imaginário alviverde, que há semanas monitora pontas de velocidade para oxigenar o ataque. A possível escolha do atacante, que saiu cedo do futebol brasileiro e reúne atributos de condução em velocidade, arranque e finalização de média distância, colocaria mais lenha numa janela que, por si só, já opõe interesses, estratégias e narrativas. Enquanto uns enxergam provocação gratuita, outros veem apenas o recorte cru de um atleta decidido a dar o próximo passo. O fato é que o dia virou noite para quem trabalha nos bastidores, empresários em ligações incessantes, dirigentes alinhando cifras e staff avaliando o impacto esportivo e reputacional de um negócio que, se consumado, reposiciona dinâmicas dentro e fora de campo. No epicentro dessa história está a necessidade do Palmeiras de adicionar explosão pelos lados, alternando amplitude e ataque ao espaço entre lateral e zagueiros, onde Luiz Henrique costuma prosperar. Com Abel Ferreira, um técnico que cobra obsessivamente a ocupação racional dos corredores e a pressão pós-perda, a chegada de um ponta vertical poderia redesenhar rotas de transição e oferecer novas combinações com um centroavante de referência. A cartilha do treinador é conhecida: intensidade, solidariedade defensiva e clareza de tarefas sem a bola, com ela, agressividade controlada, superioridades criadas por movimentos coordenados e definição rápida. Luiz Henrique, quando informa, entrega a condução orientada com a cabeça erguida, leitura de multiplicação 1 e diagonais que abrem o corredor para o lateral projetar, exatamente a engrenagem que o torcedor sente falta em jogos travados. Sem entrar no mérito da frase que incendiou a semana, a tese esportiva é objetiva: o Palmeiras precisa de profundidade sustentável para manter-se competitivo em maratonas de pontos corridos e mata-matas. E a chegada de um atleta com lastro de Série A e bagagem internacional pode ser o empurrão que separa um time eficiente de um time dominante. O cenário competitivo adiciona contexto. Mesmo com altos e baixos naturais de uma temporada longa, o Verdão mantém-se na parte de cima da tabela do Brasileirão 2025, oscilando entre performances cirúrgicas e jogos em que a falta de último passe cobra preço. Em partidas grandes, a equipe demonstra maturidade tática, bloco que sobe e desce de acordo com o contexto, coberturas bem treinadas e um meio-campo que sabe quando acelerar e quando respirar. Porém, nos dias em que o adversário nega o corredor interno e empurra o jogo para o flanco, faltou, em algumas rodadas, um drible que desarme a armadilha, uma arrancada que fira a linha defensiva e modifique a geometria do confronto. É nessa lacuna que o nome de Luiz Henrique ganha eco. Ele é, antes de qualquer manchete, uma solução de campo: atacar a última linha, forçar faltas perigosas, atrair dobra de marcação e liberar o lado oposto. Em termos de elenco, a competição interna cresce, puxa rendimento para cima e aumenta a imprevisibilidade, um ativo precioso quando o calendário aperta e a margem de erro afina. Fora das quatro linhas, a frase atribuída ao jogador funciona como um sismógrafo emocional. Torcidas rivais reagem, criam suas versões, alimentam a fogueira com memes e ironias, conselheiros e influenciadores engrossam o coro, enquanto departamentos de futebol tentam manter o foco no essencial: custo-benefício técnico, saúde contratual e encaixe de vestiário. O Palmeiras, com sua cultura competitiva consolidada, costuma blindar o entorno e tratar barulho como vento contra a janela. Pode até assustar, mas não derruba a casa. Há um método na forma como o clube decide: mapa de minutos, curvas de desempenho, histórico físico, capacidade de adaptação tática e mentalidade para jogos decisivos. Caso a transação avance, a diretriz é clara: inserir rapidamente o jogador na gramática de Abel Ferreira, onde cada função tem verbo, cada corredor tem dono e cada detalhe tem consequência.
No médio prazo, o impacto de um ponto assertivo transcende o gol e a assistência, redefine como o adversário se posiciona e, por tabela, libera companheiros atuarem no seu pico de eficiência. No plano simbólico, a suposta preferência pelo Verdão atinge nervos expostos do futebol brasileiro, a disputa por prestígio, projeto e vitrine. Escolher um clube é escolher um caminho, uma comissão técnica que potencializa virtudes, um ambiente que cobra alto e entrega títulos, uma torcida que transforma estádios em caldeirões. É também assumir o peso de vestir verde em jogos que valem mais do que 3 pontos. O torcedor palmeirense, impaciente com a mediocridade e acostumado a decisões, exige entrega diária e respeito à régua alta que o clube impõe a si mesmo. Se Luiz Henrique de fato cruzar os portões da academia, encontrará um vestiário competitivo, lideranças que falam pouco e jogam muito, e um treinador que não negocia intensidade. Encontrará, sobretudo, a oportunidade de reescrever capítulos, provar que pode ser determinante em clássicos, que suporta a pressão do erro e que transforma oportunidades em rotina. E, para um atacante de multiplicação 1, não há melhor palco do que um time que ganha campo e cria isolamentos com método, o laboratório perfeito para que a ousadia deixe de ser lampejo e vire assinatura. No gramado, a equação passa por encaixes finos. Luiz Henrique aponta que gosta de começar aberto, receber no pé e acelerar a partir do primeiro toque, mas também se sente confortável atacando o espaço nas costas do lateral quando o meia atrai a marcação para dentro. Em Abel Ferreira, esse perfil costuma ter roteiro claro, amplitude para alongar a última linha, diagonais agressivas quando o meia interior pisa na entrelinha, e pressão coordenada imediatamente após a perda para manter o rival afogado no próprio campo. A utilidade aparece em 3 planos: quebra de marcações individuais com multiplicação 1, criação de pânico em coberturas lentas com mudanças bruscas de direção, e, por fim, a capacidade de gerar faltas frontais que alimentam a bola parada. Um pilar silencioso em temporadas longas. Some-se a isso a leitura para alternar curto e longo sem precipitação, e tem-se um gatilho ofensivo que muda o humor de jogos amarrados. A rivalidade, claro, é o combustível que torna tudo mais estridente. Ao redor do suposto áudio, versões se multiplicam, cada uma mais inflamada que a outra, porque o futebol brasileiro vive de arquibancadas que discutem destino com a mesma energia com que discutem tática. Do lado corintiano, a reação foi imediata, ironias nas redes, desconfiança sobre bastidores e a velha acusação de leilão em janela de transferências. Do lado palmeirense, a leitura é pragmática: se há chance de melhorar o elenco com um ponta vertical, é preciso agir com método, sem se deixar arrastar pelo barulho. O ponto é que, independente do ruído, uma eventual escolha pelo Verdão carrega simbolismo: projeto esportivo estável, treinador longevo, elenco que disputa títulos e uma cultura de alto desempenho que não perdoa dispersão. Para o jogador, significa assumir o risco bom, o de ser cobrado para decidir. Em termos de vestiário, a chegada de um atleta com fome costuma reorganizar hierarquias de maneira saudável. Competição por posição eleva o nível de treino, e nos trabalhos fechados de Abel Ferreira, onde a exigência física e cognitiva é alta, quem não acompanha rapidamente perde a vez. Luiz Henrique teria, no primeiro ciclo de adaptação, um roteiro previsível, sessões intensas para internalizar gatilhos defensivos, ajuste fino de temporização com o lateral do seu corredor e treinos de finalização a partir de diagonais curtas e médias. O ganho indireto é coletivo. Ao puxar uma dobra de marcação no lado forte, ele abre espaço do outro lado para infiltrações tardias de meias que pisam na área. É a tal ameaça de profundidade que carrega valor tático mesmo quando a bola não passa por seus pés. No tabuleiro financeiro, o debate sempre ressurge: custo de oportunidade, salários, tempo de contrato, metas esportivas atreladas a bônus. O Palmeiras construiu, nos últimos anos, uma reputação de negociações firmes e calibradas por desempenho, pagar pelo que o atleta pode entregar dentro de um desenho tático específico, não pelo hype do momento. Nesse contexto, um investimento em um ponta de explosão faz sentido se encaixar na curva de idade, no histórico físico e, principalmente, no retorno de minutos decisivos. A ideia é simples: atletas que alongam a defesa adversária geram mais finalizações de qualidade para todo o sistema. O resultado aparece em pequenas margens, aquelas que viram campeonatos em pontos corridos e chaves de mata-mata decididas por detalhes.
Há também o aspecto ambiental, Allianz Parque lotado, gramado rápido, jogos noturnos que criam clima elétrico e favorecem quem acelera com controle. Para um atacante de corredor, é um convite a repetir o gesto vencedor, dominar orientado, atacar o defensor no quadril, ameaçar por fora e cortar por dentro, finalizar cruzado ou encontrar o passe de morte. E quando o adversário recua demais, a simples presença de um driblador funcional força a linha a dar 2 passos atrás, criando metros vitais para o meia pensar. Em noites de clássico, cada duelo vira narrativa própria, e é justamente nessas noites que jogadores com personalidade se diferenciam, não pelo grito, mas pela coragem de pedir a bola quando ela pesa. Se o caminho de Luiz Henrique desembocar no verde, a expectativa será essa: transformar faísca em rotina, barulho em desempenho e manchete em ponto na tabela. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Em campo, a transição de um nome promissor para uma peça decisiva costuma obedecer a um calendário invisível, feito de repetições e microajustes. Primeiro, o gesto técnico fica limpo, depois, o corpo se molda ao ritmo do elenco, por fim, a cabeça entende os atalhos do sistema. No Palmeiras de Abel Ferreira, esse processo é acelerado por um ambiente que cobra intensidade de terça a sábado, com treinos fracionados que simulam cenários de jogo, bloco alto, bloco médio, bloqueio de cruzamentos, ataques posicionais com 3 alturas e variações de amplitude. Para um ponta como Luiz Henrique, isso significa aprender a sincronizar o passo com o lateral, atacar o segundo poste quando a jogada vai pelo lado contrário e, sobretudo, defender para atacar, fechar a linha de passe do volante rival, orientar o corpo para o contragolpe e transformar recuperação em profundidade. Nada disso vira manchete, mas é a argamassa que sustenta vitórias consecutivas e separa lampejos de consistência. Quem entende cedo a gramática do treino, entende cedo a gramática das noites cheias no Allianz Parque. Nos bastidores, a leitura é ainda mais estratégica. Cada contratação não responde apenas à carência de hoje, mas à pergunta de amanhã: como o time seguirá competitivo quando a temporada apertar e os jogos eliminatórios vierem em série? Um ponta que estica a última linha oferece um antídoto contra defesas densas e também contra a previsibilidade. Ele força o rival a escolher entre fechar por dentro e ceder corredor ou proteger a beira do campo e abrir a meia-lua. Qualquer opção tem custo. E, quando o Palmeiras faz o adversário pagar em metros, os meias passam a receber de frente, o 9 tem cruzamentos mais vivos e o time inteiro respira melhor. É assim que elencos vencedores se mantêm no topo, não apenas repondo jogadores, mas acrescentando funções que aumentam o teto coletivo. Se Luiz Henrique trouxer o drible que desarma o bloco e o pulmão para pressionar sem a bola, o encaixe tende a ser natural, e o debate sobre frases fora de campo perde combustível diante do que decide dentro dele. A dimensão simbólica, claro, continuará reverberando. Entre o suposto áudio e a eventual assinatura, mora uma velha verdade do futebol brasileiro: rivalidade vende, mas projeto esportivo sustenta. Escolher o Verdão é escolher um vestiário com hierarquias claras, um treinador que não terceiriza responsabilidade e uma torcida que mede idolatria por entrega em jogos grandes. É também aceitar que a camisa pesa. Quem chega, chega para ser cobrado em clássicos, para produzir quando o tempo está curto e o espaço, menor ainda. Para alguém que saiu cedo do país e acumulou repertório em cenários distintos, retornar para um contexto de alta exigência pode ser o passo que transforma potencial em legado. No fim, todo atacante deseja o mesmo: bola boa para atacar, estrutura que o proteja quando a maré virar e um estádio que, quando explode, empurra a perna cansada a fazer aquele último pique. Nada disso apaga o barulho que a frase fez, e talvez esse seja o ponto. O futebol é um palco em que narrativa e rendimento travam queda de braço, mas o placar não aceita argumentos. Se a escolha pelo Palmeiras se confirmar, o caminho para silenciar ruídos é antigo e infalível: treinar, entender o sistema, competir. Em pouco tempo, a energia que hoje alimenta redes sociais passa a alimentar a arquibancada quando a bola corre, e a mesma contundência que inflamou rivais vira combustível de pertencimento. O Allianz Parque reconhece quem não se esconde, Abel Ferreira reconhece quem cumpre função, com e sem bola, o elenco reconhece quem acrescenta, sem tirar.
E é nesse triângulo, torcida, comissão e grupo, que nascem as versões mais sólidas de qualquer jogador. A frase, então, vira apenas prólogo de uma história que se escreve jogo a jogo, metro a metro, decisão a decisão. Assim, entre rumores e telefonemas, entre telas acesas e corredores de clube, uma certeza se impõe: se Luiz Henrique vestir verde, a avaliação final não sairá de um áudio, mas do gramado. Será computada em assistências que desmontam linhas, em diagonais que abrem jogos, em recomposições que evitam cruzamentos, em gols que valem pontos e classificações. E, se não vestir, o episódio permanecerá como retrato de uma janela aquecida, na qual o Palmeiras, sólido no comando de Abel Ferreira e competitivo dentro do que se exige de quem mira títulos, segue atento ao que o mercado oferece para manter a régua alta. De um jeito ou de outro, o tempo do futebol é econômico. Hoje o ruído é manchete, amanhã, o que fica é a tabela. E a tabela sempre recompensa quem transforma vontade em método, discurso em entrega, promessa em performance. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.